Tá. Voltou aí. Alô, pessoal. Não sei se o Cezinha conseguiu carregar lá. Quem é que tá entrando por aí? Quem já entrou aí tá me ouvindo bem? Esperar o Cezinha aparecer aqui. Oi, Cris. Beleza. Já tô vendo aqui vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, Grande Rouco, Careca, Dr. Paulo Franco. Agradecer novamente a todos que estão aí. Dedé. Dedé tá em todas. Dedé, vai ficar de castigo hoje, Dedé. Tá desde meio-dia vendo live. Não esqueça que daqui a pouco, às 19 horas, nós vamos ter uma live muito bacana com a Dona Lúcia, finalista olímpica, amadora internacional. Beleza, Everaldo, tô esperando o Cezinha voltar aí. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser aproveitar, que agora sim eu consigo ler aqui. A Malu falando que começou a trabalhar com ele mesmo. Ainda não vi. Entrou? Beleza. Vi agora aqui. Vi, falta só chamá-la, achei. Aqui, Everaldo, valeu, careca. Fiz o Paulinho para ligar pro Nilson para ver se tá tudo certo. Tá, beleza. A Malu tá falando que começou exatamente contigo mesmo. Alberto, e aí, conseguiu ou não? Consegui, tranquilo. Estamos aí de volta? Estamos de volta. Tá bom. Então, e aí, bom, a gente estava agradecendo um pouco as pessoas, né, para ver tudo Sim, realmente sim. que a gente teve ali. Todos eles tiveram realmente muito presente ali né, nesse Pan-Americano, mas presente mesmo, todo mundo junto, Esse incidente foi o quê? 2 meses do PAN ou algo mais? Consegue Como? lembrar? Não entendi. Esse incidente que tu teve com o Rampão foi próximo do PAN ali? Foi há 3 meses do PAN. Tá. 3 meses. E foi uma ferida, Alberto, que Preocupa, né? bem no boleto, não pegou ponto. Então virou uma ferida um pouco aberta, aquela tudo. Mas, enfim, ele não mancava, porque foi superficial, mas ela tinha um Sim. pouquinho dali, criou uma carne esponjosa, aquela coisa toda. E naquela situação ali, acabou ficando a coisa ficou bem difícil ali nesse sentido, porque ele teve que parar de trabalhar uma época, ficou fora de forma, tal, enfim. E aí a gente acabou conseguindo, depois de todos os perrengues ali e tal, a gente acabou conseguindo, mas a primeira dificuldade que a gente teve foi realmente passar na inspeção, porque ele é garanhão, né? E ele é um pouquinho violento, então o tratador dele, que era o Minduim, né, o Minduca, ele conhecia muito do cavalo. E lá no Pan-Americano você tem que passar o cavalo. E como você passa o cavalo, você entendeu? Se o cavalo que vem te mordendo, vem te pegando. Então eu tive que aprender a fazer isso também, até porque um dia anterior à inspeção, eles foram treinar com a Priscila para passar e o cavalo pisou em cima do Minduca e machucou o tratador. E o tratador estava manco. Então eu tive que fazer isso mesmo. E na hora de passar, eu não consegui passar direito, porque ele vinha te mordendo um pouco as costas e tudo, você brigando com ele, então ele não tratava bem, até que eles chamaram e falaram, não, vou autorizar o tratador a passar. E meu tratador ali, a Malu estava sempre junto ali com a gente também, e meu tratador ali teve que passar, e eles autorizaram, e ele passou mesmo manco e tudo, ele acabou passando. Bom que olharam para a manqueira do tratador e não olharam para a ferida do cavalo. Exatamente, acabou dando certo. Acabou dando certo. Mas, Alberto, aí foi bom, porque aí depois teve ali aquela situação toda, a gente foi fazer adaptação, saltou bem, aí nós tivemos um probleminha ali, quase que eu não entro, aí na última hora acabou entrando, e eu fui no primeiro dia ali, e quando deu aquela situação toda do estribo, entendeu? Que eu perdi o estribo, era um estribo de encaixe, né? Moderno, que o Rodrigo Estavam usava. começando a usar aquilo, né? Estavam começando a usar, eu já estava Começando a usando usar aquele aquilo. estribo contra a vontade, bastante contra a vontade do Vitor. O Vitor foi uma pessoa que ele foi bem contra eu usar, e eu não, infelizmente, eu não ouvi.
sabe, a experiência dele. E aí ele, até o Neco, num determinado momento ali, ele falou, olha, eu vou te prestar minha bota, porque minha bota, ele fez eu montar um dia lá no Pan-Americano com a bota dele mesmo, que a bota dele não tem zíper atrás, né? Um cano, então ela é mais dura e tudo, e fez a diferença ali e tudo. Mas eu estava na minha cabeça que eu tinha que montar aquele estribo, porque aquele estribo era mais seguro. E aí deu o que deu. No número 3 eu perdi, aí depois perdi o outro estribo que quebrou de um lado, e depois lá na frente, lá no número 6, Foi 7, no eu duplo? acho que Não. aconteceu ali, eu perdi o outro, então fui ali tentando fazer tudo. Na linha final eu tive um problema, eu acabei tomando um refúgio e acabei No duplo, não foi, terminando Cezinha, eu acho? Ou não? tudo ali. Oi? Foi no Não duplo, eu entendi. acho? Bem perto da Não, parede, né? Ou não? uma linha final, era uma linha de 5 lances, onde tinha um obstáculo mais colorido, que eram aquelas, como é que chama? Aquelas sombrinhas de De frevo, né? o de Tava frevo, simbolizando exatamente. o As sombrinhas de Recife, é. frevos, e aí ele assustou, e aí ficou a distância um pouquinho longa, e me deu um refúgio ali, e aí depois eu terminei tudo, e a gente acabou recuperando tudo isso. Mas enfim, depois disso a gente acabou recuperando tudo, e lógico que foi né, uma tristeza muito grande para mim, para todo mundo, né, que estava ali presente e tal. A gente foi recuperando, e aí na Copa das Nações a gente foi espetacular, porque daí eu fiz 0 e 0, acabei até a medalha do Pan-Americano, a medalha de ouro, ali acabou na minha pista, eu fiz o 0 na medalha, eu lembro até hoje, como fosse hoje, e todos do meu lado ali, estavam bem presentes, o Rafael Ribeiro, o Ricardo também, todos eles ali pertinho, a Maluzinha pertinho. A Malu acabou de falar que teve correria para trocar o estribo. Teve a correria, ela que me arrumou outro estribo, foi tudo muito, muito, muito emocionante ali. E eu lembro que tem uma história que ninguém sabe, ou pouco sabe, lógico, todos os meus amigos sabem dessa história, mas poucos sabem que na distensão, a distensão era grande, tinham 6 obstáculos para todo mundo. Então, cada um ficava num obstáculo para aquecer. E tinha aquele balão, que era o balão grande lá do Pan-Americano, aquele balão bem grandão lá, e ele, para se manter lá no alto, eles tinham que abrir o gás daquele balão. Então, ali de tantos minutos, 2 minutos, não sei, eles abriam aquele gás. E o meu cavalo, e era bem na distensão, o meu cavalo assustava com aquele gás. E eu esperava o gás, ele dá o primeiro gás, e eu vinha e saltava. E esperava depois outra vez e vinha e saltava para a gente manter aquilo. Eu e todo mundo sabia um pouco daquilo, né? E aí, o último salto para ir para a distensão, para ir para a pista, e aí eu sabia que eu podia fazer uma falta, mas o 0 já dava medalha, com uma falta também, dependia ali do Rodrigo, alguma coisa assim. Aí a gente, quando eu virei, eu vi que eu esperei dar o sinal do balão, ele deu o sinal, mas eu vi que foi meio curto. Mas sabe quando você né, nem se ligou, falou, já deu, vai embora. E ele, acho que ele fez um pouquinho mais curto, tá, não sei o quê, e aí logo depois, na batida do salto, ele deu outro. Aí meu carro, pum, me deu um refúgio. Aí todo mundo ficou doido. Todo Neco ficou ali, botou a mão na cabeça, ficou aquela coisa toda, não sei o quê. E eu conhecia meu cavalo, sabia que ele não tinha feito por nós, tinha certeza que era por causa daquele barulho, porque eu conhecia ele. Aí ele falou: calma, calma, gente, eu tô calmo, eu tô na calma. Vamos lá, baixa um pouquinho que eu vou, não sei o que. Aí esperei e tal, fiz, saltei. E aí todo mundo veio do meu lado, o Bernardo veio do meu lado, todo mundo veio do meu lado ali, calma, tal, fazendo isso, aquilo. E o Neco nem falava. Ele andava do lado, nem falava. Aí eu sei que eu entrei na pista, então, não sei o que, eu lembro de um por um, fui saltando um por um. Quando eu cheguei no final, que eu tinha o último obstáculo, eu já sabia que a medalha era nossa, eu não relaxei, fui lá e ainda passei o último bem. E aí, lógico, comemorou aquela coisa toda, todo mundo gritando e tal. Quando eu olho assim, que eu estou sendo no paddock, o Neco gritando, pulando, ele me cai naquela casinha ali, ele tropeçou, caiu em cima de todo mundo e tal, e ficou muito realmente emocionado. Tal. Então, é uma história muito bacana ali, bem legal, e que acabou dando tudo certo, dentro do limite, mas eu tenho certeza que se eu não tivesse aquele problema do acidente ali do estribo, eu tenho certeza que a gente teria uma medalha ali de individual ali, que Mas aí o ia ficar... Rodrigo foi prata, né? Rodrigo foi prata. O Rufus, não é isso? Isso. Né? A gente pode falar que foi o E cavalo da tua carreira, Cezinha? Ou teria singular? algum outro?
É? Olha, pode falar, um cavalo que me deu muitos prêmios. Eu acho que eu tenho vários cavalos, né, importantes na sua época importante. Hoje a gente estava no almoço ali conversando, eu e a Vicky, e a gente falando exatamente sobre isso, você entendeu? Todo mundo acaba perguntando do cavalo. É difícil você falar do cavalo da sua vida, porque todos eles são importantes na hora certa. O Singular, ele tem uma história comigo fenomenal, entendeu? Que me levou justamente para essa medalha. Eu tive, antes desse cavalo, eu tive o Chapman Rouge, que foi um cavalo Chapão também Rouge, que foi, me que deu teve, teve em me, Copa do Mundo com o André, né? que foi a Copa do Mundo, é um cavalo que também deu muita alegria e tudo isso. E, na verdade, Alberto, se você voltar um pouquinho mais lá atrás, eu tive uma égua que era um sonho meu de montar e que ela me deu essa visibilidade toda e essa chance toda, essa oportunidade toda, foi a Fast Food. Foi uma égua que é uma anglo-árabe, foi onde eu comecei a aparecer um pouco em tudo, entendeu? Porque foi uma égua que começou a me dar muito prêmio, ela é muito rápida e na época estava na equipe do CEPEL, e aí depois eles, enfim, acabei eu podendo montar a égua, acabei comprando a égua, minha mãe me ajudou a comprar essa égua, e essa égua me deu na minha carreira, ela me deu mais de 10 carros de prêmios, entendeu? Esse manejo aqui, um pouco eu tenho um pouco por essa égua. Ela me ajudou a pagar, se não o manejo inteiro, bem a metade dele, entendeu? E aí logo depois, lógico, o Singular, o Chapman Rouge Singular, eu tive uma égua super importante, que tem uma história fenomenal com ela também, que todos meus amigos sabem, que é a Vant Império Egípcio, né? Sim. Uma história fenomenal, uma das maiores, assim, uma das grandes alegrias que eu tive também. Foi um cavalo que eu descobri aqui por um amigo meu, o Marcelo Servos, um veterinário. Foi ele que me ajudou a achar essa égua, e a dona Vera me deu a oportunidade de poder montá-la naquele momento. E, obviamente, o Aras Imperegípcio, no nome ali do Daniel, com o Zé Ramos, a Anelisa e a dona Ângela, foram as pessoas realmente que me deram esse suporte para poder comprá-la. A gente não tinha mais tempo de comprar cavalo pan-americano, a primeira seletiva já tinha acontecido, e aí eles falaram assim, mas vamos para a Europa escolher um cavalo. Eu falei, não dá tempo, você quer pular esse pan-americano? Não dá tempo. Então, vamos ter que comprar aqui, eu tenho certeza que essa égua vai dar alegria para a gente. Eu tenho uma história muito legal dela, fui pan-americano, fui campeão brasileiro com ela, ganhei a seletiva do Brasil, fui campeão brasileiro com ela, fui para o Pan-Americano do México, fui reserva nesse Pan-Americano, que a gente foi medalha de prata, mas essa égua é importantíssima. Ganhei, fui medalha de ouro no Sul-Americano, no Chile, e medalha de prata individual com ela. Então, e ela me deu o grande prêmio do Best Jump. Vou te falar que foi um dos mais emocionantes com ela ali, uma velocidade louca, um canadense atrás de mim, voando, Totti na distensão, me falando que eu tinha que correr muito, e deu certo. Corri, ganhei com ela. Então ela tem uma história fantástica. E um cavalo também que eu não posso esquecer, que foi um cavalo também que super importante, infelizmente eu pude aproveitar ele pouco, mas foi um cavalo que realmente eu escolhi, que eu fui atrás e tudo. Foi um cavalo que a gente, Joe Jasper, Império Egípcio, foi um cavalo que eu escolhi ele um ano anterior, a gente não teve a oportunidade de comprar, o Aras não teve a oportunidade de comprar. No ano seguinte eles compraram esse cavalo e eu ganhei 3 grandes prêmios com ele, seguidos, começando lá no indoor, né? E um cavalo fantástico também. Então, é difícil você falar de cavalo da vida, mas eu acho que todos os cavalos, a gente que gosta de cavalo, todos os cavalos têm a sua importância no momento certo, e a sua lembrança, e a sua é muito gratificante realmente poder montar todos esses cavalos. Só tu falou do Pan, eu contando mais uma aqui, eu comprei a fotinha do Pan, tinha tu saltando com ele. Aquela Que fotinha com legal. autógrafo, igual coisa que hoje que vende pra cantor, né? Esses shows É, aí, vende de artista. Eu fotos do Singular naquele PAN. E aí eu uma foi saí minha. autografando e distribuindo. Então foi coisa da minha irmã, essa foi coisa da minha irmã ali, Eu que comprei para esse ela meu aluno, que não foi, eu ia encontrar ele no Atina, porque ele tinha o filho dele, né? Acabou que eu nunca entreguei para ele, ficou comigo anos aquela foto guardada, né? E tava uma foto, parece que foi desenhado naquela foto, eu lembro bem da foto, era né? espetacular.
Minha irmã morava no Rio de Janeiro nessa época, né? E eu estava na casa dela, e aí aquela coisa, ela é muito fora do esporte, ela é minha irmã, mas ela é muito fora, ela me acompanha ali, ela é minha mãe, me acompanha um pouco ali. E aí ela pegou a foto e, sem me falar, foi lá e mandou fazer um monte de cópia e me entregou, falou, essa aqui é para você autografar e entregar para todo mundo. Então foi aquilo, foi uma mão na roda. Eu tenho até hoje ainda algumas guardadas ali, A, muito legais ali, muito a legais. Renata tá falando aqui, que ela tem a foto ainda, a Renata Pavan. Então, Que tá ela... vendo? Renata. Cezinha, a gente falando Renata. de Pan-Americano, de equipe do Brasil, o Brasil, tu até falou que o Totti pediu para te correr, né? Uhum. Acho que ele foi corajoso e pediu pro Cezinha correr, né? Tanto que eu coloquei agora num dos stories falando isso, um dos cavaleiros mais rápidos do Brasil, que é uma das marcas tuas, né? Uma das coisas que a gente vê muito forte, que quanto os cavalos se sentem à vontade, se entregam na tua mão, confiam em ti. Isso a gente vê, não é muito comum. A gente vê muito isso com o Bernardo, né? Quando ele se adaptava fácil aos cavalos, se adapta até hoje. Lógico. Contigo isso é muito forte. Para mim, de fora, eu tenho muito essa imagem, né? Os cavalos se sentirem confortáveis e aí o tempo flui e quando o Cezinha zera, que não é muito raro, é difícil tirar o tempo. E o Todd ainda pediu para correr mais. Então, A gente quer ver o César de novo numa equipe brasileira, desculpa. que legal. Te interrompi aqui, tu falou do Cezinha, do Todd. Não, mas, Alberto, foi super legal isso, porque o paddock ficava meio escondido, entendeu? E aí a gente não tinha visão. E quando eu entrei, o Totti sempre foi amigo meu, de criança e tudo. E aí, quando eu entrei, ele estava o primeiro da porta do lado direito. Ele sabe disso, a gente conversa sobre isso. E aí eu não tinha visto a pista anterior e dessa canadense. E aí eu virei para ele, sabe, você faz essa pergunta? Normalmente eu sempre procurei o Vitor ali do lado, mas o Vitor estava vindo correndo atrás de mim, porque ele estava me ajudando lá. Então, Sim. cheguei ali, o Totti estava ali, e falei, Totti, e aí? Ela falou, ela já correu muito, tem que correr muito. Eu falei, então tá bom, então vai para tudo ou nada. E olha que coisa interessante, um ano antes eu deixei de ganhar esse grande prêmio com a Avante, porque tinha a mesma linha final, que era praticamente 10, 11 lances, e eu fui tentar tirar um lance e bati, entendeu? E aí fiquei frustradíssimo porque eu bati ali, porque se eu não batesse ali eu ganhava, porque não tinha, na época não tinha os canadenses, não tinha os americanos nem nada. E aí no ano seguinte ficou mais difícil ainda, e aí sim ficou nessa situação. E aí eu acabei fazendo a mesma linha, falei, quer saber, eu não quero. Perguntei para o Zé Ramos, falei, Zé, e aí, é para correr tudo? Lembra no ano passado o que aconteceu? Ele falou, não, vamos para a prova e vamos para ganhar. Eu falei, então tá bom. Aí tirei um lance ali, virei rápido para o muro, bem legal, e acabei ganhando. Então foi uma coisa bacana. Mas eu vou te falar que como a gente tem oportunidade de montar grandes cavalos, né? E cavalos rápidos. Eu gosto de correr, eu gosto de. Quem não gosta de ganhar, né? Então eu consigo, e aprendi isso também com o Vitor, eu posso falar que aprendi isso também com o Vitor Teixeira, ele tinha muito isso com os urquis. Os urquis, Sim. na época que eu estava começando com o Vitor, meu sonho era montar os urquis e saltar os urquis. E em Curitiba, eu lembro até hoje, eu estava com ele ali daquele jeito lá, meio de escravão dele ali, uma coisa que é uma alegria muito grande poder ter, né, ter esse papel naquele momento. E o Vitor estava no Grande Prêmio com os urquis, Ataque Z e Going, se eu não me engano, alguma coisa assim. E aí ele chegou para mim e falou, monta os urquis. Quando ele falou, monta os urquis, eu falei, você está brincando comigo, vou montar os urquis. E aí eu montei os urquis para ele na distensão, porque ele tinha os 3 no desempate. E aí ela acho que tinha 4, 5 ali, talvez, não sei quantos, mas ele falou, não, faz o seguinte, dá um salto na vertical e me entrega no paddock. Eu falei, não, eu vou saltar, montar os urquis, vou saltar. Aí eu saltei uma vertical de 1,20 m e entreguei para ele, e ele ganhou o grande prêmio com os urquis, não logicamente por minha causa, mas porque era um Sim. cavalo fenomenal que todo mundo conheceu, e tem uma história fantástica ali, ele ganhou o grande prêmio, e eu tive o prazer de dar um salto com ele. Aí depois disso, né, a gente ficou mais próximo, ele deixou saltar um pouquinho o cavalo e tudo, a Andréia tinha bastante ciúme do cavalo também, mas foi uma coisa muito, muito, muito bacana, muito bacana. E não tenha dúvida como a gente passa. Eu tenho, como eu te falei, eu tive grandes cavalos e tudo, e tive uma alegria muito grande, uma oportunidade muito grande, vamos dizer assim, que o Lucas é um amigo meu aqui de São Paulo,
me convidou para montar um cavalo dele, o Chicago, para poder fazer um pouquinho de alguns resultados do cavalo, para fazer, porque o cavalo tinha que ser, ele queria que o cavalo fosse a garanhão aprovado, e ele tinha que fazer, logicamente, isso por mérito, porque ele já tinha idade, aquela Sim. coisa toda, e aí ele pediu para eu montar o cavalo. E eu tive o prazer de montar o cavalo 1 mês e meio, e realmente foi um cavalo, assim, fantástico, como ele é tão fantástico, tão fantástico, tão fantástico, o Chicago, que eu dei sorte, tá? Muita sorte de poder convencer a minha aluna, Jordânia, em comprar esse cavalo para eu continuar montando. Eu saltei ele no torneio de verão agora, um cavalo fantástico. Hoje ele está aqui na minha casa, hoje comigo, porque os cavalos todos da Kika estão aqui comigo, e esse cavalo está aqui comigo. Então é uma alegria muito grande de eu poder. Fiquei 1 mês e meio com ele, saltei um indoor a 1,50 m, 1,60 m ali, fiz terceiro com ele, e logo depois disso ele teve um pequeno acidentezinho no casco, e aí recuperou, e logo depois a Kika comprou, e me deu muita alegria, e dá muita alegria para a Kika também, um cavalo fenomenal também, que eu tive essa oportunidade de poder montar. Cezinha, eu faço essa pergunta para todos que passam aqui para conversar com a gente, justamente para a gente ver como cada um dos cavaleiros enxerga essa situação. E tu montou muitos cavalos BHs, né? E já rodou fora do país, tudo. Como é que tu vê nossa criação hoje? Tu acha que o BH hoje... Eu faço a pergunta sempre igual. Ele está igual ao Sela francês, ao Sela belga, ao Holstein? Falta o que para a gente ter um BH, mais um BH olímpico, né? Não um BH mais um, ou mais uns pelo Brasil ou por outros países? Como tu vê o nosso cavalo nesses 40 anos de evolução? Eu vou te falar o seguinte, a pergunta foi ótima de defeito e tudo, e eu sou um grande admirador, logicamente, da criação nossa, nacional e tudo, mas eu acho que o BH, a evolução dele já foi enorme, e eu tenho certeza que ela vai ser muito mais. A gente vai ter das melhores criações ali do mundo, porque a gente tem um gosto, a gente tem um carinho muito, muito, muito para isso, para essa criação, né? Então eu acho que é uma coisa que vai evoluir cada vez mais. Alberto, me dá um minutinho, só que só vou arrumar uma luz aqui, porque Tá, eu falei que está tudo meio escuro. Um minutinho só. tranquilo. Traz a minha cadeira aqui. Enquanto isso, eu vou ver se eu acho aqui alguma pergunta que eu passei batido, que eu não enxergo muito bem. Isso ficou bom. Ficou bom? Vou pôr essa lanterna no chão. Aqui é o casaca mais. Só tem que arrumar isso. Vai cair. Quase derruba aqui agora. Melhorou? Apareceu mais pra cá um pouquinho. Pra mim tá tranquilo, César. Tá? Tem uma luz para atrapalhar, né? Tem uma travada aqui. Travou, mas já voltou. Acho que tu pode abaixar um pouquinho a tua câmera, se tu conseguir abaixar o celular um pouquinho. Aqui. Eu acho que deu agora. Né? Melhorou? Pra mim melhorou. Melhorou, né? Não, então tá bom. César, outra grande marca tua são as clínicas, né? Eu falei ontem do Ivan sobre isso. Inclusive já deu clínica em Wellington, né? Fora do país. Já. Tudo. Eu até te encontrei, a gente começou a conversar quando eu te encontrei no SESB, dando uma clínica, lembra? Isso. Que eu até me enxeria te ajudar a armar lá de enxerida que eu tava. Com prazer. A prova, né? E a gente... E é uma marca muito grande. A clínica do Cezinha, tu falou, hoje nós temos 20 clínicas, né? Vamos dizer assim. E a clínica do Cezinha está ali entre aquelas cotadas no ano, assim, que o cara está esperando. Que bom. Né? E sem contar a formação que tu tem como instrutor de grandes cavaleiros. Como é que tu vê a situação clínica? Eu conversava com o Ivan isso ontem, né? Que eu acho que a clínica ela vai muito mais do que do suporte do técnico, do treinamento. Ela tem um lado motivacional, psicológico. Como é que tu vê isso? E ainda complementando, como é que tu vê a formação dos nossos cavaleiros hoje no Brasil?
Então, Alberto, graças a Deus, eu tive também, devo isso muito ao Vitor, acho que esse negócio, essa situação da clínica e tudo, eu peguei um gosto muito grande também por isso, e acabei com tudo isso administrando um certo momento na minha vida ali com as clínicas. Eu acho que, graças a Deus, eu sou bastante procurado. Eu tenho na verdade, eu tenho bastante gente que gosta. A gente sabe que isso é importante você ter, de qualquer maneira, é importante que você tenha ali essa tranquilidade para você poder dar essa atenção toda para quem realmente quer ali. Porque muitas vezes a pessoa não está só preocupada em montar cavalo. Eu tenho as pessoas preocupadas mais com a técnica, como você falou, um pouco lúdico ali, e estar próximo a você. É importante ali você estar próximo ali eles querem conversar, eles querem conhecer a sua história, eles querem, entendeu? Falar. Então, eu acho que é um pacote, tudo isso. E com isso eu acabo fazendo muita clínica no Brasil inteiro, inclusive aqui em São Paulo, já fiz aqui no meu manejo algumas clínicas também, entendeu? E a gente consegue dar esse suporte para todo mundo, entendeu? Eu acho que ela tem a finalidade dela, entendeu? Naquele momento, o importante é que você não crie realmente nenhum fator de complicação ali, porque você está ali para dar, justamente para passar um pouco da sua experiência e dar um pouquinho desse conhecimento a todos. A gente, nenhum instrutor que faz as clínicas, como o próprio Ivan falou ontem e tal, a gente não está aqui para tomar aluno de ninguém, a gente está aqui para prejudicar nada, a gente está aqui sempre para somar, entendeu? Com todo mundo. Então, eu já fiz algumas clínicas também, que eu tenho certeza que o Vitor já fez, que o próprio Caio já fez, e o Ivan também, clínicas de instrutores, né? Quer dizer, então eu tive em Campinas, dei uma clínica de instrutor, dei uma clínica na faculdade também de instrutor, quer dizer, então isso tudo é bacana, você passa um pouquinho a sua experiência para eles, para as pessoas agregarem e saberem que pode te procurar num momento difícil. Com isso tudo, essas clínicas, todo mundo acaba ligando muito, tenho certeza que liga para todos os cavaleiros, mas me ligam para tirar uma dúvida, para tirar, de repente, ter uma sugestão, e até mesmo quando tem alguma dificuldade com algum cavalo, tentar tirar essa situação. E a gente vai lá e ajuda, e faz, e tenta conhecer um pouco o cavalo, e tenta ajudar no máximo que a gente pode, né? César, é até estranho chamar de César, né? Tá isso aqui. Cezinha, assunto tem muito. Eu queria falar sobre voltar nos campeonatos, falar de formação de cavalo, né? Falar de formação de instrutor, que é um assunto que eu gosto sempre de levantar a questão. Mas quem sabe de deixar para uma próxima, será um prazer. Sim. Né? Ratifico aqui, por favor. Eu que agradeço, eu estou aqui à disposição, que você puder. Como eu te falei, a gente tem histórias aqui de mais de hora aqui para cada cavalo, cada experiência, e todos os cavaleiros devem ter essa experiência. Mas eu estou à disposição, Beto, quando precisar e tudo, pode entrar em contato, eu faço isso com muita alegria, e estou à disposição tua e dos amigos todos aí que acompanham as nossas lives. Obrigado, César. Ratifico aqui o meu agradecimento pelo que tu deixa e constrói no nosso hipismo. Uma das razões que eu comecei a fazer essas lives, e acredito que os meninos também, é levar para as pessoas quem são os nomes do nosso esporte. Né? Muita gente jovem, muita gente de escola, que acaba até gente que não está aqui no grande eixo, no eixo Rio, São Paulo, Minas, Porto Alegre ali, e acaba não conhecendo, ouvindo só de nome. E eu até tenho uma reflexão assim que eu faço, que quando não tinha rede social, era só mídia impressa, falava-se mais dos antigos. E hoje a rede social, acho que como os que estão na ativa estão muito aparecendo, não se fala tanto dos antigos. Né? Não sei se é uma impressão minha. Né? Posso estar equivocado. Então, um dos meus propósitos sempre foi esse, sabe? Foi trazer a experiência de vocês, o conhecimento de vocês. Lembro que a gente tem tomado muito cuidado em não coincidir clínica, em não coincidir live, né? Para que todo mundo possa assistir, para que possa, nesse momento que o mundo passa,
a gente possa aprender, também se divertir com as histórias, com tudo isso. Então, ratifico aqui ter aceito toda a tua contribuição para o nosso esporte, como resultado, como cavaleiro, como instrutor, como treinador, o, o teu carisma. Eu poucas vezes vi um cavaleiro levantar tanto público, que eu lembre, eu não sou de São Paulo, mas que eu lembro de levantar o público assim, para mim, era Felipe Azevedo e César Almeida. São, né? Pelo jeito de montar, pela alegria, pela forma, pela raça de conduzir o cavalo. E isso para o nosso esporte é muito legal, porque além de estar fazendo uma coisa consciente, sabendo o que está fazendo, para que aquele público que não entende tanto consiga se envolver no esporte e vibrar com a gente, né? É verdade. É verdade. E a gente vê isso com pessoas que estão participando da live que nem são do hipismo. Entram aqui, por algum motivo, viram e assistem a mim, assistem dos meninos, e vão curtindo. Então isso é muito legal. Mais uma vez, muito obrigado. Quero convidar todo mundo, inclusive a você. A gente vai agora ter uma live que uma pessoa que eu gosto demais, que é a Dona Lúcia, né? Lúcia Faria Simões, eu também gosto o qual muito, né? é a minha gurua. Eu até peço licença para a língua portuguesa para usar esse termo, que é minha gurua, né? Como desenhadora, quem eu me inspiro, quem eu perturbo muito, além de outros armadores, mas quem eu ligo e pergunto, mando foto de croquis, falo qual é a prova. E quando eu fiz a live, a primeira pessoa que eu pensei, falei, a Dona Lúcia precisa fazer. E aí ela falando que não era muito a praia dela, não sei o quê, mas eu consegui convencê-la. Então, te convido a todo mundo para continuar com a gente, para convidar o pessoal aí, porque é uma mulher que tem uma história incrível no nosso esporte. Graças a Deus, nós temos muita gente jovem no esporte e também por isso, muitos que não conhecem a história de alguns cavaleiros como ela. É verdade. Né? Ainda mais quem vê ela muito só armando, pensa que ela... Eu até brinquei com ela, desculpa me alongar, a gente armando na Paulista, um rapaz jovem, um funcionário novo da Paulista, me perguntou: essa mulher entende alguma coisa? Por que ela é armadora? Rapaz jovem, de educado, sempre ajudando a gente ali, ajudando ela. Uhum. Aí eu falei, vou te contar só uma coisa. Ela já foi para as Olimpíadas como Amazona e foi a primeira mulher para a final olímpica. Ele, égua. Foi mesmo. O égua uma gíria paraense, peço desculpa aí para quem não entender. Aí ele olhou assim, César, ele mudou com ela. Sim, sabe? Ele passou os 4 dias grudado nela, perguntava tudo para ela. Então, gera um encantamento, gera um olhar diferente. Então, eu estou muito feliz com todos que passaram aqui e conversaram com a gente. E agora eu espero que fechar esse final de semana com você, como já façamos, e agora com ela. E com certeza vai ser mais um momento de muito aprendizado, como foi agora essa 1h30 aqui contigo. Então, mais uma vez, obrigado a quem nos acompanha aí. E que a gente possa sempre estar... Eu acho que essa quarentena, como todo mundo fala, ela vai fazer algumas mudanças no nosso cotidiano, né? Eu acho que uma das coisas bacanas que ela vai deixar é o quanto a gente pode conhecer os nossos ídolos no esporte. O quanto a gente pode se sentir mais próximo, conhecer, ver que a dificuldade que muitos de nós passamos, ou a turma que está agora começando passa, que quer ser profissional, ver que todo mundo tem histórias, vamos dizer assim, parecidas, desafios, superações, e como eu falei no começo, que não precisa ser milionário para chegar ao topo no nosso esporte. Né? Tantos e tantos que eu entrevistei aqui, que o João entrevistou, o Yuri, o Pedrinho, as Flávias, contando que suaram, que passaram por sacrifício. Então eu penso muito assim, isso provoca na galera uma esperança de que eu posso chegar lá, eu posso mesmo sem ter poder aquisitivo alto, que é uma das coisas que se levanta muito no nosso esporte. Então, eu te agradeço e que a gente se encontre muito por aí, que isso passe logo, né? E em breve a gente está indo voltando nas provas. Tinha XTC para a gente falar, que a gente não falou, que é outro assunto extremamente... Não, tem né? assunto que não então, falta, tá vendo? A gente marca uma outra, ou um dia a gente faz que nem ontem eu fiz com um primo meu. A gente entra um dia do nada aqui, começa a falar e espera a galera aparecer aí. Okay. Não, que aí fui... Vamos combinar sim, vamos combinar com o maior prazer. Vamos sim, será um prazer. Como tem muitas histórias, e com certeza eu vou assistir a live a próxima live agora, porque a gente vai estar muito próximo, e eu também tenho que agradecer a todo mundo, né? O Pedrinho Távora, que está me mandando mensagem, toda a Catinha da época paulista, enfim, todos eles ali que acompanharam nossa live, e foi muito interessante, mas
tenho certeza que a gente tem muito assunto ali e que infelizmente, esse mal que nos atinge aí, que é essa pandemia, teve alguma coisa boa em tudo isso, entendeu? Que é essa proximidade e essa maneira boa que vocês encontraram de apresentar os grandes ídolos e as histórias, as grandes histórias, que, como você falou, elas acabam ficando um pouquinho esquecidas. A gente diz que o ganhador, o melhor cavaleiro é aquele que ganhou o último grande prêmio, né? E, na verdade, não é. Tem aí, ó, a Lucinha aí e tantas outras que são grandes amazonas e cavaleiros, que são importantes a gente continuar presente em tudo isso. Mas obrigado e estou à disposição. O Piccoli está falando aqui que é bom jogar pôquer contigo. A gente gosta também. Na próxima tu conta essa história, que ele falou que ganha, tá bom, ganha, tá para ganhar fácil. A gente perde pouco, graças a Deus, mas a gente ganha muita risada. Um abraço, Cezinha. Obrigado a todos aí. Daqui a pouco eu te volto com a dona Lúcia. Forte abraço. Boa noite. Obrigado.